Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estudar os prismas. O que são prismas? Os prismas são poliedros formados por polígonos congruentes. O que significa polígonos congruentes? Polígonos que têm a mesma medida, né? Pessoal, no caso, se eu tenho dois polígonos congruentes, exemplo, pentágono, eu tenho um pentágono aqui e outro pentágono aqui. Se eu colocar um pentágono aqui e outro aqui e unir os vértices desses pentágonos, eu terei o quê? Eu terei um prisma, perfeito? Só que como eu juntei dois polígonos e formei um prisma, a gente vai dar um nome especial à lateral que une os dois. A gente chama de aresta lateral, perfeito? E o polígono que eu serviu de base, a gente chama a aresta dele de aresta da base. E isso daqui de aresta lateral, perfeito? Depois, pessoal, entre duas arestas laterais e duas arestas da base, nós temos as faces do prisma, perfeito? Depois, pessoal, nós temos o que? Nós temos a altura do prisma. O que é a altura, Rivaldo, do prisma? Bem simples, pessoal. Se eu tenho um polígono aqui e outro aqui, a distância entre os polígonos da base a gente chama de altura, perfeito? Agora nós vamos ver a classificação dos prismas. Eles podem ser classificados quanto à inclinação. A inclinação classifica-os como reto, né? Quando ele forma 90 graus. E oblíquo, quando ele está meio tortinho, né? Forma um ângulo diferente de 90. Esse teta. Perfeito? E a classificação quanto ao formato das bases. Se a base for um triângulo, ele é um triangular. Se for um pentágono, pentagonal. Se for um retângulo ou um quadrado, quadrangular. Perfeito? Quadrangular, oblíquo ou quadrangular reto. No caso, isso daqui, pessoal, ó, prisma triangular, porque a base é um triângulo, reto, porque forma 90 graus. Olha isso daqui, ó, prisma quadrangular, porque a base é um quadrilátero, quadrangular, oblíquo, porque ele está tortinho, ele tem um ângulo. Perfeito? Agora vamos ver a área dessas figuras, pessoal. O que acontece? Como eu calculo a área? A área de um prisma pode ser dividida da seguinte forma. Olha, se ele tem duas bases, a gente fala que a área total dele vai ter que contar a área dessas duas bases, né? Então vai ser 2 vezes a área da base mais a sua área lateral. Perfeito? Vamos lá. A área total é igual. Total. É igual a 2 vezes a área da base. Qual que é a área da base aqui, pessoal? É um quadrado a base, né? Então vai ser 2 vezes 10 vezes 10, 100, né? Mais a área lateral. Qual que é a área lateral, pessoal? Dá para notar que eu tenho do lateral um retângulo? Tenho 10 por 6. Mas eu tenho quantos, pessoal? Olha aqui, ó. Um aqui, outro aqui, um atrás, um na frente. Eu tenho 4, né? 4 vezes quanto? 10 vezes 6, que dá 60, né? Vamos lá. A área total é igual a 2 vezes 100, 200, mais 4 vezes 60, 240. A área total vai ser igual a quanto, pessoal? 240 mais 200, ou 200 mais 240, dá 440. 440 o que, pessoal? Eu uso a unidade. Nesse caso, a unidade é centímetros. Centímetros. Eu estou falando de área, é quadrado. Então, 440 centímetros quadrados. Perfeito, pessoal? Vamos para o próximo. O próximo, eu vou fazer o quê? Eu não vou calcular a área, porque a gente já aprendeu como calcular. Se vocês quiserem fazer em casa, é até interessante fazer o cálculo da área desse. Mas eu vou calcular o volume dessa figura. Como eu calculo o volume, pessoal? Bem simples. O volume do prisma é igual à área da base vezes a altura. Vamos lá? Volume do prisma é igual à área da base. Qual que é a área da base aqui, pessoal? Qual que é a base, na verdade? Qual polígono eu tenho na base? Eu tenho um triângulo. Como eu calculo a área do triângulo? Base vezes a altura do triângulo, tá, pessoal? A altura do triângulo dividido por 2 vezes a altura. A altura do quê? Do prisma, tá? Essa altura aqui é do prisma. Vou ter que colocar a altura do prisma para ficar mais claro, tá bom? Vamos lá, então. O volume do prisma é igual à base. Quanto que vale a base? Vou copiar esse triângulo da base aqui do lado para ficar mais fácil, tá? Então vamos lá. Copiei o triângulo da base, ele é 6, 6.
6. Nossa, que legal, um triângulo equilátero, Evaldo. Sim, nesse caso é um triângulo equilátero. Então a altura dele vai estar aqui, né? H. Então vamos lá. Base vale quanto? 6. Tá, que eu queria pegar. 6 vezes a altura do triângulo. Nossa, a altura do triângulo. Como eu calculo a altura de um triângulo equilátero, pessoal? Lembram? A altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, a altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Vamos ver quanto dá? A altura do triângulo é igual a L é o lado, 6 vezes raiz de 3 sobre 2. A altura do triângulo equilátero é 3 raiz de 3. Perfeito? Dividiu 6 pelo 2, tá bom? Então, a altura é igual a 3 raiz de 3. Vamos substituir aqui 3 raiz de 3 vezes a altura do prisma. Qual que é a altura do prisma, pessoal? Como eu sei a altura mesmo, é a distância entre as duas faces. Distância entre as duas bases. Base e base. Qual é essa distância? 3, né? Vezes 3 dividido por 2. Volume do prisma é igual a 6 e 2. Dá para simplificar, né? Dá para dividir por 2. Divide por 2. Vai dar 3, né? 3 vezes 3, raiz de 3 vezes 3. Quanto que dá isso? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27, né? E copio raiz de 3. Então, o volume do prisma é igual a 27 raiz de 3. Pessoal, qual é a unidade? Está em centímetros. Centímetro. Toda vez que for volume, ao cubo. Perfeito? Então, o volume do prisma é 27 raiz de 3 centímetros cúbicos. Perfeito? Depois eu vou gravar um vídeo com mais exemplos. Até a próxima!